Fala galera, e antes mesmo do lançamento da primeira spin-off pós a série principal de The Walking Dead encerrar, aconteceu um Talking Dead que, cara, é o finado programa que era muito massa de assistir. O finado programa que pegava ali o elenco, pegava os produtores executivos, pegava o grande showrunner do universo The Walking Dead para conversar sobre o episódio que tinha acontecido ou já começar a trabalhar o que viria pela frente no universo The Walking Dead. O final do Talking Dead, ele se encerrou simplesmente quando a série principal encerrou. Que é, querendo ou não, assim, uma escolha, cara, até bem importante porque ele é um marco, né? O Talking Dead se marcou muito junto com a série principal. Então, o que veio de Fear the Walking Dead, depois o que veio de World Beyond, ele acabou compondo por que existiu um programa chamado Talking Dead. Mas, galera, por que eu tô falando Talking Dead? Porque antes do lançamento de Tales of the Walking Dead, veio simplesmente ali um Talking Dead muito importante, que era para falar sobre as spin-offs que viriam pós a série principal, ou seja, Tales, Dead City, Daryl Dixon e ali algo comentado sobre o que poderia acontecer depois com The Ones Who Live. Na verdade, The Ones Who Live, cara, teve nada, né, a não ser uma ou outra linha ali conversada. Daryl Dixon teve pouca coisa. Mas antes de voltar para Daryl Dixon e fixar Daryl Dixon, Dead City teve bastante coisa porque era ali a primeira grande série spin-off que teria, assim, sua estreia, tá? Tales of the Walking Dead foi, talvez, assim, a spin-off que mais teve abertura porque ela era, sim, a spin-off de antologia chamada, que teria seus 6 episódios lançados ali, praticamente, se eu não me engano, era na outra semana após a exibição desse Talking Dead. Quando a gente chegou para falar de Daryl Dixon estava em momento de gravação. O Sr. Scott Gimple, ele entra numa chamada de vídeo, junto lá com o nosso querido apresentador, e o apresentador faz uma pergunta sobre a conexão que existiria de Daryl Dixon, por a história se passar na França, com algo que a gente viu na cena pós-crédito de World Beyond, que era simplesmente o Dr. Jenner, lá da primeira temporada. Quinto e sexto episódio de The Walking Dead, primeira temporada, que falou que conversou com cientistas franceses, né? A gente vê uma cena pós-créditos onde a gente vê ela acontecendo na França, uma doutora francesa, que está vendo ali gravações no seu notebook do Dr. Jenner conversando com ela. E depois entra lá um outro cara, não sei o que, pra pegar, fazer uma vingança com a doutora e simplesmente o que acontece lá, ele mata a doutora e a doutora se transforma naquele zumbi extremamente rápido, velocista, etc. A gente vê o que está escrito lá, né, em cima, pichado, simplesmente nas paredes. Cara, e o Scott Gimple fala que simplesmente a gente vai ver, sim, a conexão direto com aquela cena pós-crédito de World Beyond. Vamos lembrar, cara, World Beyond, além de falar do CRM, ele falava também sobre esses aspectos de estudo, né, sobre origem, a questão do A e B, a questão de uma possibilidade de entendimento ali sobre os zumbis, para chegar numa potencial ali, cura, tudo mais. Tu tinha essas duas linhas acontecendo em World Beyond, dentro das outras que a gente sabe, tá? Da questão dos adolescentes, aquela coisa toda. Mas essas, para mim, eram as mais interessantes, a questão do CRM e junto o que estava acontecendo lá dos estudos todos colocados. Pô, então a gente vai ter essa conexão toda acontecendo em Orbionde, o Daryl vai acabar parando na França, tá? Como que ele vai parar na França? Beleza, depois a gente descobriu. Mas essa história toda do vírus iria acontecer. A ligação toda com aquela cena pós-créditos, os autores, a ligação com o Dr. Jenner, tudo isso iria acontecer no Daryl Dixon. Chegou na primeira temporada de Daryl Dixon, a gente conheceu a Gené. E a gente conheceu que tinha, assim, um doutor ali próximo dela, que tinha, assim, estudos que ele estava realizando, também isso era o motivo do porquê que o barco foi para a América, porquê que pegou os zumbis americanos, aquela coisa toda, tá. Então, os zumbis ali, aquelas variações, elas não eram variações como a gente conheceu no The Walking Dead. Elas eram variações ali como mutações, eram experimentos que estavam acontecendo através desse doutor, que nunca foi explicado desse doutor, nunca foi explicado, ele aparece em um breve momento na segunda temporada e só também depois. E a Jenny não era aquilo que a gente imaginava que ela poderia ser como essa líder do povoado vivendo, que tivesse uma ligação não só com aquela cena pós-créditos, mas, na verdade, lá atrás com os grupos todos cientistas, que inclusive tinha uma parte que estava lá em Ohio e tudo mais, que The Walking Dead falou e nunca realmente, né, cara, conseguiu explorar de verdade. O que acontece, cara? A segunda temporada,
que deveria, e eu tinha muito essa esperança, que realmente conseguisse chegar nesse ponto ali e aprofundar essas questões, ela não fez. E ela foi uma confusão por completo do excesso de histórias para contar, conseguir restabelecer a Carol do lado do Daryl, conseguir colocar a Carol dentro da história de Daryl Dixon na segunda temporada e tudo mais. Ficou muita coisa para falar em pouco tempo. Ou seja, tu não conseguiu dar atenção para tudo aquilo que tu tinha que dar, muito menos para os personagens, cara. E a França foi dizimada, né? Primeiro pelos zumbis e agora pelo Daryl e pela Carol, porque a gente viu o que aconteceu, todo mundo simplesmente morreu dos personagens lá. E daí a gente perdeu, cara. Esses potenciais, não só vilões, mas as potenciais ligações com o que aconteceu na França, com a origem do vírus, cara. E essa origem do vírus é algo que The Walking Dead precisa explorar em algum momento, cara. A gente precisa ver realmente esses lados serem explorados, porque a história, por mais que ela progrida da sua maneira, né, o que está acontecendo agora na terceira temporada de Daryl, a segunda temporada é de City, o que mais pode ter, entendeu? Danos, o livro foi algo que também poderia ter explorado esses lados ali dentro do CRM, mas, cara, o CRM também, ele não foi tão explorado assim, só ele. Então imagina os experimentos que aconteceram que a gente viu em Orbion. Mas ali a história era muito maior porque tinha o Rick Michonne. Quando que eles vão explorar, cara? Quando que vai realmente acontecer algo que não seja uma decepção? Por quê? Eu vi aquele Talking Dead ao vivo. Eu estava aqui na minha casa, Porto Alegre, Brasil, assisti, né, por caminhos tortuosos, querendo ou não, ao vivo o que estava acontecendo no MC, porque eu queria muito ver aquele Talking Dead especial, porque teria esses previews ali acontecendo. E teve sim, a gente teve a mostra de Tales, teve a mostra de Dead City, de Dead não teve nada porque estava em gravação, por isso que teve essa parte importante do Scott Gimple entrando ali ao vivo para poder falar. Se foi sugerido algo, cara, que teria realmente essas referências, essas conexões, inclusive explicaria realmente por que estava acontecendo aquela cena pós-créditos ali, se tu tá dizendo que vai acontecer, então faz isso acontecer. Porque senão fica simplesmente, cara, eu parado de trouxa, assistindo e não vendo nada acontecer daquilo que foi prometido. E não fui eu que criei aquela cena pós-crédito de Orbion, muito menos fui no programa para falar que iria ter uma ligação completa daquela cena pós-crédito com a série que iria acontecer na França logo depois. E isso tem que acontecer. E The Walking Dead tem que parar também com essas falsas explorações de história, abrir várias e várias e várias janelas lá, possibilidades para onde é que pode ir e tudo mais, e não explorar nenhuma delas direito, cara. Ela tem que conseguir realmente ter um foco maior. E esse ponto, como foi apresentado pra gente, como foi sugerido, ou até prometido que teria essas ligações e depois não aconteceu, é algo que eu quero ver muito em The Walking Dead. Ah, mas a terceira temporada vai mostrar lá uma comunidade e tal, que seja na Inglaterra, ou que seja na Espanha, que daí vai ser a comunidade imune que conseguiu controlar. Tá, cara, mas eu tava vendo na França, onde é a ligação da primeira temporada de The Walking Dead com o Dr. Jenner, que é realmente o que tá colocado ali pra gente na cena pós-crédito de Orbion, e daí tu passa esse tempo todo na França, tu coloca aquela questão dos estudos que tu não explora de jeito nenhum, em relação ao que é as mutações lá, para fazer aquelas variantes dos zumbis, pra daí chegar na França, cara. Nada acontecer, e daí tu tá na Espanha, para da Espanha daí tu tentar usar alguma coisa. Não vai ser aquilo que deveria ser, porque simplesmente não foi feito. E até, galera, pô, saiu aqui uma matéria no Screenrant, eu tava já para fazer esse vídeo pós o encerramento de Daryl Dixon, né, e acabei não conseguindo fazer ele antes, e nesse meio tempo simplesmente saiu uma matéria no Screenrant justamente com essa mesma cobrança, tá? Que eles chamam assim, ó, este buraco na trama de zumbis de The Walking Dead realmente precisa de uma resposta após a revelação da variante em Daryl Dixon. E daí, o que eles trazem aqui? Daryl Dixon diz que as variantes francesas foram criadas pelo Eduardo Vivant, mas o Orbion afirmou o contrário. Aí que tá. Esse é um ponto. Ah, mas a Angela Kang lá atrás em The Walking Dead, quando? Olha a bagunça em relação aos zumbis, cara. A gente sabe que as ideias todas de Frank Darabont do início de The Walking Dead, dos zumbis terem lembrança da menininha, primeira cena de The Walking Dead, cara, quando ela se abaixa e pega o ursinho, encontra Rick Grimes, tudo aquilo eram ideias de Frank Darabont, da questão da esposa do Morgan voltar, que depois volta em um momento do Some in The Walking Dead, e volta em um momento em Fear the Walking Dead, quando tem toda aquela questão da Alicia, que a gente vai falar ainda de novo, toda aquela questão da Alicia,
Despawn zumbis, cara, o que ela tava colocando que o senador tinha ainda uma lembrança que poderia fazer ele voltar para casa e tinha toda aquela conexão em relação ao padre, que naquele momento ainda era uma incógnita. Pena até que não ficou uma incógnita, pra não ser aquela besteira toda que foi feita no final de Fear. Sumiu de novo, e daí a gente tem essa esperança por causa de Orbionde, e daí vai... E não acontece na França. Não acontece. O que a Angela Kang prometeu naquele final de The Walking Dead lá, quando voltou essas variantes, e fez todo aquele estardalhaço do zumbi baixando, pegando a pedra, o zumbi subindo no carro, o Negan olhando e falando holy shit. Cara, simplesmente, Angela Kang colocou que era por causa, e ela coloca isso numa fala do Aaron, que era por causa da localidade. É óbvio que ela tinha que dar algum tipo de resposta, porque ela estava com aquele grande pepino nas mãos, que não foi ela que criou, ela não estava em The Walking Dead na primeira temporada, segunda temporada, quando sai Frandarabon, quando acontece toda a briga e tudo mais, mas ela tem que dar uma resposta naquele momento do porquê que volta. Só que isso novamente deixou de acontecer depois, e a gente está vendo, querendo ou não, Dead City que está no futuro, só que os personagens esqueceram completamente daquilo ali. Não tem nada daquilo ali acontecendo. Nada. Então toda aquela ameaça simplesmente foi perdida novamente no final da série principal. Ainda mais, cara, nos últimos episódios da série principal. Quando a gente chega na questão de The One's Relief, tem nada também. Quando a gente chega na questão, então, de Daryl Dixon, é todo esse problema que a gente está vivendo aqui. Então, essas questões, cara, eles têm que achar uma resposta para preencher realmente esse buraco da trama. Só que para mim, junto a isso, tem que explorar. Explora os grupos, cara. Explora, volta. Vamos contar uma história do passado. Vamos pegar e vamos fazer essa relação, não só com o Dr. Jenner, mas também fazer uma relação com um grupo que estava em Ohio, inclusive é próximo de Commonwealth. Então a gente pode fazer tudo isso acontecer e conseguir trabalhar essa trama de The Walking Dead para a origem do vírus, cara. Porque esse é um caminho que The Walking Dead precisa ir se ele quer realmente ter uma vida maior. Tratar sobre a origem do vírus, mas tratar de verdade, esse momento todo ali na virada. E depois entrar mais fundo na questão, ou de achar realmente, cara, essa esperança e ter ali uma solução, sabe, uma cura, ou a questão da humanidade, como está sugerido com o Lohan. E o Lohan vai ser tema de outro vídeo aqui também separado, por causa do que acontece com ele ali na segunda temporada e tudo mais, entendeu? De Daryl Dixon agora. Então, são caminhos que The Walking Dead ele tem que seguir. Ele tem que conseguir explorar, porque senão é tudo jogado ao vento e ele tem que conseguir explorar isso. Até, ó, existe uma explicação para o buraco na trama variante Daryl Dixon, mas The Walking Dead ainda precisa resolver. Esse não é um buraco na trama da qual The Walking Dead não consegue sair. A questão ali, cara, dos doutores todos que poderiam estar com essa ligação no povoado do Vivan, infelizmente a gente não vai conseguir ver essa resposta acontecer porque a história não está mais na França, então não teria motivo do porquê tu trazer esses doutores em outro lugar. Essa comunidade da Espanha, para mim, ele vai explorar uma outra questão. Por que Daryl Dixon, para sua terceira temporada, o que aparenta, tá, é que ele reseta a história que aconteceu nas duas primeiras, porque ele encerra tudo que aconteceu na França com todos aqueles personagens com 20 e poucos minutos do sexto episódio de The Book of Carol. Ou seja, a partir de agora, é uma outra história comandada por Daryl e por Carol. Então essa questão do grupo ali, a humanidade que possa acontecer, cara, para mim vai ser uma coisa que não vai ter uma ligação com esse potencial estudo que se tinha lá, França e tudo mais. E a gente viu também que cena pós-crédito de Orbion, para encerrar, galera, quando tem a mudança, quando a pessoa é ferida, morre e vira aquele zumbi mega rápido, não tinha nada em relação ao que a gente vê acontecendo em Daryl Dixon, primeira temporada, quando tem já o zumbi transformado e ele é injetado. Depois a gente vê, segunda temporada, quando a Jenny tá indo atrás de Daryl e Carol, a Carol injeta na Jenny. E a gente viu o que aconteceu com a Jenny. Ou seja, essa imagem do que acontece com a Jenny com a imagem daquela doutora do pós-crédito de Orbion, elas não fecham. Elas não são a mesma coisa. Ou seja, essa não pode ser uma linha de realmente explicação, porque não é o que acontece lá atrás, o que acontece aqui agora. Então,
as coisas não podem simplesmente ficar no nosso imaginário, não pode ser, não, mas eles continuaram os estudos e chegou nesse momento ali. Essa resposta é óbvia, cara, não pode ser assim. Não pode o fã ficar preenchendo lacunas ali e literalmente, cara, queimando neurônios para fazer um conserto dos erros narrativos colocados. Então, galera, querendo ou não, Daryl Dixon e Daryl Dixon The Book of Charon foram duas grandes exceções quando chegaram e não conseguiram fazer uma ligação, uma explicação e uma exploração com a cena pós-crédito de Oblivion, que não foi prometido por mim, nem por nenhum de vocês, por Sr. Scott Gimple, lá no Talking Dead. Então, galera, coloquem nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. Vocês acham que isso vai ser explorado ou não em algum momento? E não esqueçam sempre de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.